Fala aí, Rafael, beleza, meu amigo? Vamos lá, carros elétricos, né? Enfim, um assunto do momento onde está todo mundo falando. Primeiro ponto, tá? Muita gente tem dúvidas, né? Se o carro elétrico veio para ficar de vez, né? Ou se vai acontecer como aconteceu no passado, deles morrerem, né? De acabar por total a parte de carro elétrico no país. Dessa vez, sinceramente, acho que ele veio para ficar, tá? E não sai mais. Claro que para uma parcela pequena da população ainda, para uma parcela com poder aquisitivo maior ainda, né? São carros caros para a grande maioria do brasileiro, então são poucos que conseguem comprar. Só que dessa vez a coisa veio um pouco diferente das outras, tá? Existem ainda alguns problemas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas só que para que todos entendam, né, o que está acontecendo e o porquê que eu estou afirmando que dessa vez é definitivo, tá? Quando chegou, né, BYD, GWM, enfim, chegaram essas empresas maiores no país, eles já sabiam que teriam problemas aqui dentro. Por quê? As montadoras, elas basicamente, né, junto com os bancários, junto com a galera aí do agro e tal, elas mandam no país, porque elas que financiam campanhas políticas, elas que têm um poder, um lobby absurdo dentro dos governos, né? Isso aí de forma geral. Então, essas empresas sabiam que elas seriam taxadas aqui dentro, sabiam que elas seriam perseguidas. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo da BYD, né? Tá vendendo pra caramba. Você acha que o pessoal, sei lá, da Volkswagen, da Chevrolet, sei lá, da Jeep, enfim, eles estão felizes com isso? Claro que não. Eles ficaram incomodados porque eles perdem venda. Com isso, a própria Anfeva, né, que é a associação que cuida das montadoras no Brasil, fez um lobby absurdo no governo, começou a perturbar, querendo taxar essas empresas, e é óbvio que conseguiram, né? Porque, como eu falei, basicamente eles mandam no país, né? Então foi taxado a parte de importação, a partir do mês que vem, por exemplo, né, já vai ter o imposto sobre carros importados novamente maior, vai ser gradual, tá? A cada X meses vai aumentando esse valor de importação, só que algumas empresas vieram para ficar, como é o caso, por exemplo, da BYD que eu citei, da GWM. E quando eu falo que veio para ficar, porque eles já vieram focados em ter fábricas no Brasil. Porque o argumento, por exemplo, que a Anfeva, né, que é o grupo que é da Associação das Concessionárias, os argumentos que eles têm que quando você tem só vendas de carros importados, você diminui o emprego no país, né? Você deixa de vender carros fabricados aqui, com isso diminui as vendas, tem desemprego e por aí vai. A BYD já está fazendo a fábrica dela, né? Já comprou lá. A GWM também, quer dizer, então eles já vieram preparados para essa maracutaia que existe no país e já vão montar fábrica aqui. Então daqui a pouco esses carros serão fabricados aqui dentro em território nacional. Então, sinceramente, dessa vez o elétrico veio para ficar. Em todos os lugares, eu acredito que não, e eu acho que esse ponto aí vai demorar muito, tá? Não vai ser em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, porque nós não temos infraestrutura para poder ter carros elétricos em quantidade no país ainda. Vou te dar um exemplo assim na prática, tá? Até uns 2, 3 meses atrás, eu estava morando na capital do Rio de Janeiro. Então, tem acesso a carregadores, a postos de gasolinas, né, com ponto, né, de recarga de carro elétrico. Alguns prédios já têm. Enfim, você já tem uma maior infraestrutura para isso. Hoje em dia, eu moro a 160 quilômetros da capital. Voltei para o interior. No interior, até saneamento básico é precário. Quer dizer, então, quanto mais postos de abastecimento, por exemplo. Então, essa infraestrutura, né, para poder você ter energia, para ter, sei lá, milhares de carros elétricos, eu acho que isso não vai demorar muito tempo. Por exemplo, mesmo em grandes capitais, tá, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, por exemplo, né, que é gigante, inclusive é um dos lugares que mais tem carros elétricos, mesmo lá, você vai ter prédios lá de luxo, onde você tem 2, 3, 4 carregadores para carro elétrico. Por quê? Não tem infraestrutura para carregar mais do que isso. Prédios, às vezes, sei lá, com 200 apartamentos e 4 carregadores. Não consegue nem sequer colocar mais, por enquanto. Por quê? A concessionária de energia elétrica ela tem que mudar a parte de carga para poder esse prédio receber uma maior quantidade de carga, para poder ter maior número, né, de carregadores, por exemplo. Quer dizer, então, isso não é da noite para o dia. Porém, dessa vez vai acontecer. É o que o mercado está indicando, né? Principalmente com fábricas no Brasil de carros elétricos. E tem um boato no mercado, não sei até onde isso é verdade ou não, que a própria BYD, quando ela tiver com a fábrica dela, ela vai fabricar baterias para outras concessionárias. Então vai aumentar ainda mais
a quantidade de carros elétricos. Mas, como eu falei, a parte de infraestrutura ela ainda é um pouco precária, um pouco melhor em grandes centros, né? E muito pior em cidades do interior, principalmente em outros lugares onde a renda per capita ela é menor, né? Onde as pessoas não têm um nível salarial muito alto, aí que vai demorar mais ainda. Claro, é óbvio, por mais humilde que seja a cidade, sempre tem ali uma pessoa mais rica, né? Então vai ter o carro elétrico ali para aquele rico também, mas não vai ser uma realidade para todos. Isso aí eu acho que vai demorar um pouquinho mais por causa da infraestrutura. Mas eu torço para que isso aconteça de uma forma um pouco mais rápida. Eu sou um amante de carros elétricos? Claro que não, tá? A primeira vez que eu andei, eu odiei, tá? Assim, odiei. A gente está acostumado, né, com... Assim, eu sou mais velho, né, do que a maioria do que das pessoas que me assistem aqui, então eu estou acostumado a mexer em carburador, a ter o cheiro de gasolina, a ter o ronco do motor, a escutar o barulho do carro. Então quando você entra no carro elétrico, você não tem nada disso. Você tem um torque absurdo, né, uma patada que te dá um coice no peito quando você dá um pé fundo se o carro for bom, porém você não tem algumas sensações prazerosas de carro nesse sentido, tá? Nesse prazer de uma pessoa mais velha, digamos assim, né? Que gosta da parte de motor mesmo, de barulho, daquela parte toda. Porém, as coisas vão evoluindo, né? E hoje em dia, inclusive, os carros elétricos mais novos já têm um prazer de dirigir muito maior. Se eu tivesse que comprar hoje, ó, primeiro, tá? Eu tô doido para ter um. Né? Então, assim, no futuro, se Deus quiser e permitir, se meus trabalhos aí derem certo, no futuro eu quero ter um. Até porque eu quero também ter essa sensação. Mas se eu tivesse que comprar um hoje, o que eu compraria? Eu acho, sinceramente, que eu iria no híbrido. Por quê? Não me agrada ter a sensação de pegar o meu carro, mesmo com carga completa, pegar uma estrada para viajar, por exemplo, e ter que fazer igual eu fazia 20 anos atrás, anotar no papelzinho aonde eu posso parar para abastecer esse carro, né? Ou para recarregar esse carro. Então isso não me agrada, porque eu vou pegar a estrada e vou pegar a estrada meio que preocupado ainda, né? Pensando, pô, aquele posto lá, a carga dele não é rápida, mas eu tenho que parar nele para poder completar. E se tiver 3 carros na minha frente ou 4, talvez esse inconveniente me deixe um pouco estressado e irritado nesse momento. Então, se o carro, por exemplo, for híbrido, eu vou com o elétrico até onde der, que não der, vai na gasolina, pelo menos nesse momento atual, até que tenha, né, uma infraestrutura maior no país todo. Ou se eu morasse num grande centro, onde eu tivesse muita facilidade de recarga, talvez eu tivesse o elétrico direto. Como eu falei, eu torço demais para dar certo, por vários motivos, tá? Não só pela tecnologia do elétrico, mas normalmente esses carros, né, BYD, GWM, são carros com carinho de construção absurdo, tá? Com acabamento extremamente superior, e a gente precisa que essas empresas deem certo no país. Para quê? Para poder gerar concorrência e nas outras empresas, né, nas outras concessionárias, começarem a mudar a tecnologia dos seus carros, né? Chegar assim, não, calma aí, não vou vender um carro com corrente dentada banhada a óleo não, que, pô, se quebrar o povo tem que trocar o motor. Pô, não vou vender um carro todo de plástico. Pô, não vou vender um carro de luxo que custa 200 mil reais que não tem uma saída de ar-condicionado para o banco de trás. Gente, olha só, olha o nível que nós chegamos no país, tá? Você compra um sedã médio, tá? Aí a gente vai falar de várias marcas e de vários carros, um carro luxuoso, caro, onde o ar-condicionado é só ali, né, no painel central. Você não tem um ar-condicionado para os seus filhos. Aí vem a hipocrisia, né? Mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Mas quando a concessionária lá, a montadora, coloca um carro caro pra caramba e seus filhos que se danem, aí pode. Não, mas eu tô de Civic, eu tô de Jetta, né? Eu tô, sei lá, de Corolla. Pô, então calma aí. Então essas montadoras são mais importantes que seu filho? Mas, sinceramente, vamos torcer para dar certo, vamos torcer para essas empresas crescerem no país, gerando emprego agora com fábricas, né? Gerando empregos com concessionárias, né? Como vendedores, enfim, com toda a cadeia, né? Que isso gera e que mexa no mercado e que as outras montadoras, tá? Melhorem o seu produto, que dessa forma todos nós ganhamos, tá? Ganhamos em emprego, ganhamos na economia e ganhamos com carros melhores. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.